Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Continuemos no palco montado por Jesus no Monte das Oliveiras. Alguns poucos discípulos e uma série de conteúdo profético para aquela época e para os nossos dias. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 24, versículo 27. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando da segunda vinda dele e compara a situação social, espiritual e moral aos tempos de Noé antes do dilúvio. Por isso é importante voltar um pouquinho no tempo e na história e relembrar os dias que antecederam ao dilúvio. Como foram os dias de Noé? Os estudiosos da Bíblia, entre eles a escritora americana Ellen White, assim descreve o quadro da época. Havia homens gigantes, homens de grande estatura e força, afamados por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com sua perícia e habilidade mental. Procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu coração e folgavam em cenas de prazer e impiedade. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. Adoravam a natureza em lugar do Deus da natureza. A impiedade do homem era franca e ousada, a justiça pisada no pó, e os clamores dos opressos chegavam até os céus. A poligamia foi logo introduzida, contrariando as disposições divinas dadas no princípio. Nem a relação do casamento, nem os direitos da propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força, e os homens exultavam com suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida dos animais. Não eram as multidões ou a maioria os que se encontravam ao lado do direito. Você percebeu a enorme lista de pecados comuns nos dias de Noé? Eram homens e mulheres que não estavam preocupados com normas ou princípios. Queriam tão somente satisfazer os próprios desejos, independentemente do que precisassem fazer. Gostavam da violência, tinham várias mulheres. A poligamia era uma prática comum, mesmo sabendo que no início Deus fez somente uma mulher para Adão. Os antediluvianos também apreciavam o luxo e os prazeres da carne. Os ricos oprimiam os pobres. A cobiça imperava em todas as situações, gerando violência. E mais, adoravam a natureza em vez de adorar o Criador da natureza. Qual foi a reação destas pessoas com a pregação de Noé? O mundo antediluviano raciocinava que durante séculos as leis da natureza tinham estado fixas. Os rios jamais tinham passado seus limites, mas com segurança tinham levado as águas para o mar. Manifestavam o seu desprezo pela advertência de Deus, fazendo exatamente como haviam feito antes que fosse apregoada. Continuaram suas festas e banquetes de glutonaria. Comiam e bebiam, plantavam e edificavam, fazendo seus planos com referência às vantagens que esperavam adquirir no futuro. As pessoas da época de Noé, mesmo sendo advertidas e vendo a construção da arca, seguiram a vida normalmente, sem dar a mínima importância ao que estava sendo feito ou dito.
A impressão é de que os habitantes antediluvianos não deram a mínima importância à pregação de Noé. Racionalmente não podia chover. Nunca tinha chovido até então. Não seria agora que tudo iria mudar? Só podia ser maluquice de um fanático. Vamos agora para um outro ponto deste texto na profecia. O povo continuou casando e se dando em casamento. Há algum erro em casar? Não, claro que não. Não tem nada de errado em casar. Mas o que Jesus estava dizendo é que o povo estava completamente desligado com o que Noé estava dizendo. Para eles, Noé falar ou não falar não fazia nenhuma diferença. Acho que já deu para você ter uma ideia do porquê Jesus comparou o povo antediluviano com a geração que estaria vivendo nos dias da segunda volta dele. Percebeu que não existe nada diferente? O povo de nosso tempo ama o luxo, está mais preocupado com a satisfação de seus prazeres do que com o bem-estar dos outros. É racionalista. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Despreza as leis, principalmente os mandamentos de Deus. Revolta-se contra o estabelecimento de limites e regras. A poligamia, a promiscuidade sexual, o desprezo ao casamento, a sensualidade inclusive de crianças e pré-adolescentes, incentivadas pelos grandes veículos de comunicação, não diferem em nada dos tempos antigos. Quando se fala hoje da volta de Jesus, os incrédulos ridicularizam e taxam de fanáticos os que procuram viver o Evangelho conforme o Mestre ensinou. Predomina o relativismo e uma sociedade pós-moderna preocupada apenas com suas necessidades individuais. Amigo ouvinte, mesmo diante de um quadro desanimador como esse, a verdade é uma só. O dilúvio veio e pegou a todos despreparados. Da mesma forma, Jesus virá com poder e majestade, surpreendendo também a esta geração secularizada. De que lado você estará? Pronto e preparado para ir com Ele? Creia no Senhor para estar seguro. Creia nos profetas dele para prosperar. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do... Este é o programa 168 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.